Vale ressaltar que, assim, apesar do helicóptero ser um helicóptero antigo, eu não sei, cara. Tipo assim, vamos lá, eu não sei se é um. Eu acho que é um erro de processo, um erro estratégico nesse caso. Porque, vamos lá, tá, as aeronaves foram compradas lá atrás, pelo Ocidente, a manutenção é difícil, porque as peças de reposição você tem que comprar uma similar da China ou da Rússia. Mas aí eu faço uma pergunta: o Irã, enquanto esse país que está em expansão, entrou no BRICS, os maiores produtores de petróleo, tem uma indústria de construção interessante, né? Uma indústria civil interessante, desenvolvida. Por que não comprar, então, helicópteros da Rússia e da China? A Rússia e a China têm helicópteros de ponta. Você não teria nenhum problema na questão da manutenção nesse sentido. Por que, então, colocar duas pessoas numa mesma aeronave? Por que um helicóptero? Não são erros de processo, são erros ainda muito básicos. Por que levantar voo num dia que claramente não tem condições? Erro básico. Então são muitos erros básicos. Foi dado muita sorte ao azar nesse sentido. Então, o Irã ainda tem esses aspectos que deixam uma certa dúvida. Eu não tenho, eu diria que nesse caso são erros cometidos por eles mesmos, né? Até que se prove o contrário, até que se prove que houve uma sabotagem. Dizem algumas pessoas que poderia haver uma sabotagem por parte do Azerbaijão, que quem estaria por trás disso é o Mossad, que tem uma suposta base no Azerbaijão. Então são muitas suposições e você tem muitas evidências que dizem que não foi uma sabotagem, foi simplesmente negligência, foi erro processual, foi erro de processo, foi erro humano. É isso. Basicamente isso. Então espanta, porque é o presidente, porque é o ministro das Relações Exteriores. E se for provado, precisa vir com uma prova contundente. Porque, cara, você vai ter de um lado todas essas provas, que são provas cabais, são provas concretas, de que o dia estava uma merda para levantar voo, entendeu? E para você trazer uma prova concreta, você vai ter que provar por A mais B que então foi esse o caso, né? Foi uma sabotagem. Enfim, meio a tudo isso, sempre há gente que fala que o helicóptero foi alvejado. Não há nenhuma evidência disso. Aliás, saiu um relatório do próprio Irã falando acerca do caso. E o Irã está apurando, né, tem coisas que serão mais apuradas e coisas desse tipo levam muitos meses, até anos, para se provar, caso tenha havido de fato uma interferência, caso tenha havido de fato uma sabotagem. Tá? Então, é triste para o povo iraniano foi às ruas demonstrar então o seu apreço, o seu amor para com um dos seus líderes, não é o líder supremo, vale ressaltar. Se tivesse sido a morte do Khamenei, com certeza teria muito mais comoção, isso aí pode ter certeza, mas não é o caso, né? Então, acredito que nesses próximo de 50 dias, né? Que como o Marcos disse, já está correndo aí os dias, e a morte do presidente já aconteceu. Então tá aí, tem menos de 50 dias. Quando acontecer essas eleições, vai entrar um cara tão bom quanto. Nesse sentido, a solidez do Estado iraniano é uma coisa invejável. Né? Mas ainda faltam essas vírgulas, esses pontos, esses processos ainda que precisam ter um pouco mais de atenção, porque é a questão logística, né? Um presidente, um líder, um político, ele se movimenta, ele faz viagens internacionais, ele faz viagens nacionais, e não dá para ficar
à mercê de manutenção de equipamento antigo, equipamento velho, de ficar à mercê de erros tão simplórios.